Amém, a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, irmão Reinaldo, estou passando para deixar uma mensagem para você, para o meu, para o teu coração. Mais um aprendizado da palavra de Deus, trazendo novas revelações da palavra do Senhor, mudança de entendimento, revelação nova da palavra de Deus. Eu quero ler com você nessa tarde uma passagem bíblica e eu quero trazer aqui uma explicação para mim, para você, um entendimento para mim e para você sobre esta passagem que pela qual eu ensinei ela errada, eu aprendi errado, ensinei errado, acreditava errado. Hoje não mais. Hoje eu tenho um entendimento diferente. Hoje eu tenho uma revelação diferente da palavra de Deus e esse entendimento eu quero passar para você. Abre a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Eu vou ler esta mensagem, vou ler esse versículo contigo aqui e eu quero fazer aqui uma apresentação de uma nova versão dessa mensagem para você. Uma nova versão dela, um outro entendimento, uma outra visão dessa mensagem para você. Tá bom? Vamos ler primeiro, depois que nós ler, aí eu vou entrar no assunto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim, ó: Eis que venho com as nuvens. Quem que vem com as nuvens? Jesus, né? Ele está falando para quem? Para João, né? Aonde? Lá na ilha de Patmos, quando João escreveu o livro do Apocalipse. E todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Esta mensagem ela é pregada e ela é ensinada por teólogos, vários teólogos de teologias, são professores de teologias que têm os anéis de bacharel no dedo, professores de escola bíblica dominical, pastores. Todos lêem essa mensagem, pregam ela, ensinam ela. Eu lia essa mensagem, pregava essa mensagem, ensinava essa mensagem de forma errada. Por quê? Porque essa mensagem ela fala da volta de Jesus. E o que tem com isso, irmão Reinaldo? O que tem com isso, irmãos, é que Jesus não volta mais. Jesus já voltou. Jesus não vem mais sobre as nuvens. Jesus já veio sobre as nuvens. Como assim, irmão Reinaldo? Jesus já veio sobre as nuvens e quem era para ver ele vindo sobre as nuvens, viu ele vindo sobre as nuvens. Por quê? Ele não vem mais. E por que Jesus não volta mais sobre as nuvens? Irmãos, vir sobre as nuvens para o povo judeu o entendimento dos judeus é que vir sobre as nuvens para eles era o juízo de Deus com eles. Quando o povo judeu, os israelitas, eles pecavam contra Deus, eles se desviavam dos mandamentos de Deus, Deus vinha com juízo sobre eles. Deus trazia o juízo sobre aquele povo. E trazer juízo sobre aquele povo significa vir nas nuvens. Jesus vir nas nuvens, Jesus estava dizendo para eles que ele viria. Jesus estava dizendo para João ali na ilha que Jesus iria vir sobre as nuvens. Jesus iria trazer juízo sobre aquele povo. Não que Jesus iria descer montado numa nuvem e todo olho ia ver ele sentado numa nuvem. E sabe por que isso não pode acontecer? Por quê? Porque se acontecer isso de Jesus vir nas nuvens, nós vamos ter que acreditar numa teoria que nós não podemos acreditar nela, que é a teoria da reencarnação, porque daí Jesus teria que ter um corpo físico, um corpo visível ou um corpo carnal para que todo olho vê ele. Não, irmão Reinaldo, mas aí Jesus, Deus, ele vai abrir os olhos das pessoas, os olhos espirituais das pessoas, e as pessoas vão ver ele vir sobre as nuvens. Não vão. Olho humano, ser humano carnal, nenhum aqui da terra tem a capacidade de ver ele. Ele não pode mais vir em um corpo físico. Porque ele já veio em um corpo físico de carne, morreu, ressuscitou e foi para o céu. E hoje ele é o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto, ele é espiritual. E ele sendo um espírito, ninguém pode ver ele.
ninguém vê ele. E ele não veio sobre as nuvens, ele não desceu sobre as nuvens, ele não virá mais sobre as nuvens, ele não descerá sobre as nuvens, porque ele já veio, não assentado numa nuvem, mas de forma de juízo para o povo de Israel. Deu para entender? Agora veja só, vamos repetir a leitura? Agora eu vou te explicar ela. Eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Agora veja só, para Jesus vir sobre as nuvens hoje, 2000 anos depois, ou 3000 anos depois, ou 50.000 anos depois, como é que aqueles que bateram nele, que maltrataram ele, que mataram ele, que judiaram dele, que pisaram nele, chutaram ele, transpassaram ele, furaram ele com a lança, iria ver ele vir? Se Jesus está falando para João aqui que até aqueles que o transpassaram ele, viria ele vir. Entendeu agora? Ou a revelação? Entendeu? Agora veja só. Continue dizendo assim, ó. Até mesmo os que o transpassaram, iriam ver ele. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim. Amém. E quem eram todas as tribos da terra? As 12 tribos de Israel. É essas tribos aqui que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando das tribos do mundo, do universo. A Bíblia está falando das tribos da terra de Israel. Daquele povo do Oriente Médio. Daquele povo, das tribos de Benjamim, de José, de toda aquela tribo, de Levi. Todas aquelas descendências daquelas tribos. Todas as tribos iriam ver e lamentarão. Eles iriam se lamentar pela vinda de Cristo, porque Cristo viria e veio sobre eles trazendo o juízo. E Cristo trouxe o juízo sobre aquele povo, trouxe juízo quando o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, a cidade de Jerusalém, pisoteou a cidade de Jerusalém, caçou os cristãos, mataram os cristãos, perseguiu os cristãos. Jesus veio sobre juízo com Israel na grande tribulação. A grande tribulação já aconteceu quando se cumpriu a profecia de Daniel. Tudo isso já aconteceu. Não fique mais perdendo tempo esperando a volta de Jesus. Não fique mais com essa ilusão como eu vivia esperando a volta de Jesus. Esperando Jesus vir nas nuvens. Pessoas viveram, morreram, esperando Jesus voltar e Jesus não voltou. Já estamos no ano de 2024 e Jesus não volta. Jesus não vem. Lá Jesus vai vir sobre as nuvens e eu vou ver ele vindo sobre as nuvens. Não vai. E o que nós vamos fazer, irmão? O que estamos fazendo? Hoje nós os gentios, depois da cruz, principalmente depois do ano 70, que Jesus veio no ano 70, sobre o juízo de Israel, que foi no ano 70 que o templo caiu. Nós desse tempo para cá, o que nós faremos? Adoramos a Deus, servimos a Deus, vivemos em espírito e em verdade de adoração a Deus. E quando nós morrer, chegar o nosso dia, o nosso fim nessa terra, que nós morrer, que a partir daqui o corpo volta, o pó volta para a terra, o corpo volta para o pó, que do pó veio para o pó voltará. E o espírito daquele que serve a Deus, que faz as vontades de Deus, que obedece a Deus, terá o seu espírito transformado num corpo de glória igual ao dele e se apresentará diante dele, lá nos céus, sem condenação, sem juízo nenhum mais. Não tem mais juízo para nós. Para nós não tem ordenança nenhuma mais. Não tem galardão nenhum mais para nós. Nós não temos galardão. Galardão foi para o povo de Israel. Foi para o povo judeu, não foi para nós. Foi para os discípulos, para os apóstolos, não para nós. Galardão foi para aqueles que estavam mortos em uma sepultura adeana, em uma morte adeana, que estava no inferno, no Hades. Foram ressuscitados, Jesus veio e ressuscitou, resgatou o espírito deles que estavam presos na sepultura, arrebatou e levou para o céu. Não tem mais arrebatamento, não tem mais ressurreição em conjunto, não tem mais, irmãos, não tem. Me enganaram, eu vivi enganado, você vive enganado e estão todos enganados e vão continuar enganados se não abrir a mente
para a nova revelação da Bíblia, da Palavra de Deus. Essa mesma mensagem eu li ela muitas vezes, preguei ela, ensinei ela de forma errada. Mas depois que o Espírito Santo do Senhor abriu a minha mente, abriu o meu coração, me trouxe a revelação para esta passagem. Veja só o que diz aqui no versículo 3, o contexto do versículo 7, do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Olha o que diz. Olha o que Jesus está falando para João. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo não está longe, está próximo. Jesus estava falando para João, porque o tempo está próximo. E o que é próximo? Próximo é perto, é bem ali. Não é 2024 anos depois. Aí seria um tempo está longe. Aí a escrita que teria que estar escrita assim, porque o tempo está longe. Não, Jesus estava falando porque o tempo está próximo. E João escreveu esta mensagem para quem? Isso aqui é uma prova de que o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Porque no ano 70 tudo concluiu, tudo foi consumado. O templo veio abaixo, perseguição, os discípulos foram mortos. Tudo até o ano 70. Exceto a João, que não morreu de morte trágicas, né? De mortes cruéis, igual os outros discípulos morreram. Paulo teve a cabeça decapitada. João, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Entendeu? Essa é uma prova de que o livro foi escrito antes do ano 70, não depois do ano 70, como diz que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 94, 95, por aí. Não foi. O livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70, antes dos acontecimentos. Por quê? Porque Jesus revela para João aqui, João, avisa porque o tempo está próximo. O fim daquela era estava próximo. O fim daquele tempo estava se aproximando. O fim daqueles dias estavam chegando. E João escreve essas cartas aqui do livro do Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. Para as 7 igrejas da Ásia, não para mim nem para você aqui hoje. Não para os crentes do ano 2024, para as 7 igrejas da Ásia que estavam vivendo naqueles dias, nos dias daqueles acontecimentos. Porque o tempo está próximo, versículo 4. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco. Da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Eu quero explicar para você o que significa vir nas nuvens. O que Jesus estava dizendo vir sobre as nuvens para o povo judeu. Sobre vir nas nuvens naquela época. Porque Jesus estava dizendo para o sacerdote ali naquela época, o que Jesus estava dizendo também para João ali, vir sobre as nuvens, que todo olho iria ver ele vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens significa trazer juízo sobre o povo. Jesus estava dizendo para João que ele viria e todo olho iria ver, e toda a tribo da terra se lamentarão. E iriam se lamentar, porque ele viria como juiz naqueles dias. Livro de Isaías. Vamos ler no livro de Isaías o que significa nuvens. Vim sobre as nuvens. Isaías capítulo 19 diz assim, Isaías capítulo 19, no versículo 1 diz assim, olha só o que é vir sobre as nuvens. Presta atenção o que é vir sobre as nuvens. O que Jesus estava dizendo que todo olho iria ver ele vir sobre as nuvens? Isaías capítulo 19, versículo 1 diz assim, peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterão no meio deles. Agora preste atenção. Porventura, alguém viu Deus cavalgando numa nuvem, entrando lá no Egito? Alguém olhou para o céu e viu Deus montado numa nuvem lá no Egito? Vamos dar um exemplo, quando Deus foi tirar o povo do Egito,
resgatar o povo lá da escravidão, através de Moisés, veio as pragas, veio todo o juízo de Deus sobre o Egito. Alguém viu Deus montado numa nuvem? Cavalgando numa nuvem? Não, né? Mas Deus passou lá como juízo. Vir sobre as nuvens significa trazer juízo. E Deus trouxe o juízo sobre aquele povo. Isso aqui é uma linguagem de figura. Não é literário. Se fosse literário, Jesus teria que se transformar, reencarnar num corpo físico e vir e todo olho ver ele. Mas é uma linguagem de figura. O povo na época viu ele vindo. Ele veio e todo olho viu o juízo dele sobre eles. Todo o povo do Egito, todo o Egito viu o juízo de Deus sobre eles. Mas ninguém viu Deus montado numa nuvem, cavalgando numa nuvem. Livro de Jeremias. É Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é falatória. Não é subir igual eu fazia errado, né? Estudava ali uma passagem bíblica. Estudava uma passagem bíblica, chegava na igreja, lá do púlpito, subia lá no púlpito, lia um versículo e falava um monte de falatória que mexia com o coração das pessoas, com as emoções das pessoas, e as pessoas, quando saía do culto, e como sai do culto até hoje, fracas, no outro dia se enche lá na hora, mas no outro dia estão fracas, estão se debilitadas, não têm forças, pensa em desistir do caminho, afastar dos caminhos do Senhor, se desviar. Por quê? Porque não é palavra. Palavra é isso aqui, é Bíblia. Bíblia que é palavra, tá? E que é o que eu estou apresentando para você. Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 4. Vamos entender o que é linguagem de figura. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura, não é literário. Jeremias capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12 diz assim, ó. Olha o que diz aqui. Por isto cingi-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Presta atenção. Isso sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei, e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo, e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Versículo 10. Versículo 11. Versículo 11, presta atenção. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas, do deserto veio a caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Olha só o que veio? Um vento seco, presta atenção. Mas um vento mais veemente virá da minha parte agora também. Eu prenunciarei juízo contra eles. Eita maravilha! Porventura é Deus sobre um vento? Ou é Deus trazendo o juízo sobre o povo? O vento aqui é a ira de Deus. O vento aqui é o juízo de Deus sobre o povo. Nuvem lá é a ira de Deus. Nuvem lá, Jesus vir sobre as nuvens, é o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Dá para entender? Está encaixando aí? Abre a tua mente, meu irmão. Abre a tua mente. Abre o teu coração para a palavra. Para as revelações da palavra de Deus. Vamos sair de dentro das quatro paredes. Vamos sair de dentro das quatro paredes. Vamos desligar das campanhas. Vamos desligar dos compromissos bíblicos, das doutrinas dos homens. Vamos desligar das ordenâncias. Tudo isso foi cravado lá na cruz. Lá na cruz não tem mais nenhuma condenação para nós. Não tem mais nenhum juízo para nós. Não tem mais nenhuma ordenança para nós. Não tem mais nenhuma doutrina para nós.
Santa Ceia, batismo nas águas, jejum, campanha, subir monte, buscar Deus lá no monte. Vou lá no monte buscar Deus. Para com isso. Eu acordei, eu abri meus olhos. Há tempo ainda de acordar e de abrir os olhos para a palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, vamos ler? Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 1 diz assim. Estudo bíblico, isso aqui é um estudo bíblico, tá? Eu já dei estudo bíblico, escola bíblica dominical, tudo errado. Hoje eu quero fazer tudo certo. Hoje eu tenho certeza que eu estou fazendo certo. Tenho certeza absoluta. Porque eu sinto isso dentro do meu coração, da minha alma. Porque eu sei que Cristo me libertou. Vamos lá? Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. O que é a nuvem aqui? A ira de Deus. Jesus vinha sobre as nuvens, não é? Jesus está sentado numa nuvem, com os braços abertos, e o povo olha lá e vê a mão dele furada. Ah, lá ele é Jesus, ele prometeu que vinha e ele veio, e ele está lá, olha lá sobre as nuvens. Não, era o juízo de Deus. Jesus veio e trouxe juízo sobre aquele povo. Mas como assim, irmão Reinaldo? Como é que o senhor tem certeza que foi para aquele povo? Eu peguei um diálogo de Jesus, uma conversa. Na verdade não foi um diálogo, foi uma acusação. Quando Jesus foi preso, o sumo sacerdote prendeu Jesus, e ao prender Jesus, eles estavam procurando uma forma de acusar Jesus. E numa dessas formas de acusar Jesus, o sumo sacerdote acusou Jesus de blasfêmia. Disse que Jesus estava blasfemando. Porque o sumo sacerdote entendeu o que, irmão Reinaldo? Vou explicar para você o que o sumo sacerdote entendeu. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus. Bora lá. Mateus. Capítulo 26. Preste bem atenção. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 50 e 56. Mateus 26, capítulo 56. E diz assim, ó. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram-se as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixando... Não, calma aí. Eu tô errado. Errei aqui. Perdão. Mateus capítulo 26, versículo 59. Versículo 59. Era um pouquinho mais adiante, né? Então diz assim, ó. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Tá, versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Versículo 63, olha a revelação, versículo 63, a revelação, ó. E disse-lhe, versículo 63, Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64, e disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo vós. Opa, peraí, Jesus está falando para quem? Digo vós, para mim, no ano de 2024, para mim, é para alguém do ano de 2030, é para alguém do ano de 1980, foi para alguém depois do ano 70, do ano 80. Jesus estava falando para quem? Para eles lá, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Tu disseste. Olha só, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo vós.
sumo sacerdote. Porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou para o sumo sacerdote que ele iria ver Jesus assentado sobre a direita do Todo-Poderoso e que eles iriam ver ele vindo numa nuvem do céu. Jesus estava falando para o sumo sacerdote. Então, se for para Jesus vir hoje, amanhã, depois, não sei daqui quantos anos, o sumo sacerdote tem que estar vivo ainda. E esse sumo sacerdote lá, eles é o que? É imortal? Para estar vivo até hoje, ou para estar vivo até quando Jesus voltar? Não, irmão Reinaldo, mas aqui é a descendência dos judeus, a descendência do sumo sacerdote. Opa, não tem descendência, era um diálogo, era uma conversa tete a tete, cara a cara. Jesus estava falando para ele, digo vós, eu digo para vocês, sumo sacerdote, que vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E aí o sumo sacerdote entendeu o que Jesus quis dizer vindo sobre as nuvens. Por quê? Porque vir sobre as nuvens para os judeus era um juízo. Era uma forma de juízo de Deus sobre a terra, sobre o povo, sobre uma nação. Então o sumo sacerdote entendeu que Jesus estava dizendo que Jesus era o próprio Deus e que Jesus, sendo o próprio Deus, Jesus viria com as nuvens trazer um juízo para eles. Então o sumo sacerdote entendeu que Jesus viria castigar eles, condenar eles, trazer juízo sobre eles. O sumo sacerdote entendeu. Mas eu não entendi, você não entendeu, os teólogos não entenderam ainda. Os teólogos ainda não entenderam isso. Mas hoje eu entendi, porque o sumo sacerdote também entendeu que era com eles que Jesus estava falando. Que eles iriam ver ele vir sobre o juiz. E ele veio sobre o juiz. Ele desceu nas nuvens, ele veio sobre as nuvens para aquele povo. Ele trouxe o juízo para eles. E por que e como assim que o sumo sacerdote entendeu? Agora veja só o que diz o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então o sumo sacerdote entendeu e chamou Jesus de blasfêmio, que diz que Jesus blasfemou dizer ser Deus. Jesus declarou ser Deus para o sumo sacerdote e o sumo sacerdote entendeu. Como que Jesus declarou? Jesus declarou dizendo que ele viria na nuvem e que eles iriam ver ele nas nuvens. Então o sumo sacerdote entendeu. Então quer dizer que você é Deus e você vai trazer juízo sobre mim, sobre nós. Blasfemou dizendo ser Deus. Entendeu agora, meu irmão? Entendeu? Você vai ficar esperando Jesus voltar nas nuvens. Para quê? Para quando? Para quando? Já aconteceu, ele já veio. Não vem mais, não volta mais. Agora é vivermos, morrermos, o corpo volta para o pó e o espírito, um corpo transformado de glória, subindo para Deus, para a eternidade. Já vivemos a eternidade, já estamos na eternidade, já vivemos o reino de Deus, já estamos no reino de Deus, meu amado. Já vivemos o reino de Deus, não tem juízo para nós, não tem condenação. A palavra de Deus fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está entendendo agora? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Vamos ler o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10. Vamos nas revelações. Isso aqui é revelação bíblica, tá? Mateus capítulo 10, versículo 22. O que diz aqui em Mateus? Olha só o que Jesus está falando. Porque a vinda dele foi naqueles dias. Ele voltou naqueles dias. Ele não vai voltar mais, ele já voltou. É declaração de Jesus aqui, Mateus capítulo 10. Versículo 22 diz assim, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Peraí. Eu? Jesus está falando para mim? Para você? Para quem? Para quem Jesus está falando essa mensagem aqui? Essa mensagem foi escrita antes dele morrer. Antes da cruz. Jesus estava diante de um povo.
um número de pessoas ali, os discípulos, os apóstolos. Então Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando para os discípulos. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Jesus estava falando para os discípulos que eles seriam odiados, perseguidos por causa do nome dele. Mas Jesus estava falando para os discípulos assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. E o que aconteceu com o juiz? Os discípulos foram perseguidos, caluniados, caçados e foram salvos. Foram arrebatados. Foram ressuscitados da vida de Cristo, quando Cristo voltou no ano 70. Ele trouxe o juízo sobre Israel, ressuscitou, arrebatou os dele. Desde a morte, o primeiro que morreu desde Adão, até a morte de Zacarias, todos os sacerdotes, todos os profetas, todos os homens de Deus, todo o povo de Deus daquela época que morreram antes de Cristo, Cristo veio, resgatou e levou eles, salvou eles, tirou eles do Hades, tirou eles da sepultura, tirou eles da prisão eterna, que estava o espírito deles aprisionado. Jesus foi lá e pregou aos espíritos, resgatou os espíritos e levou eles. Salvou todos eles, todos aqueles que morreram antes da cruz, que morreram sem Cristo. Eles estavam aprisionados, os discípulos iriam morrer, mas seriam salvos por Cristo. Cristo iria resgatar eles. Eu e você, irmão, já somos salvos. Nós já somos resgatados. Nós não temos prisão no Hades, no inferno. O que inferno significa sepultura. Não existe um lugar, um lugar espiritual por nome de inferno, onde vai a alma da pessoa, onde uma pessoa morre e vai para lá. Aqui não vai para o céu, vai para o inferno. Não existe isso, não tem isso. Não tem isso. Existe a condenação eterna para os filhos da perdição. Os filhos da perdição é aqueles que você prega o evangelho, anuncia o evangelho e a pessoa continua fazendo o mal, praticando o mal, sem se arrepender. Esses são filhos da perdição. Esses não têm escapatória para eles. Esses é prisão eterna, é morte eterna. É a segunda morte, é morrer e acabou, já era, não tem mais. Não tem resgate de espírito, não tem espírito em transformação indo para o céu. Vão ficar para a eternidade na sepultura, corpo e espírito na sepultura, aprisionado na vergonha eterna. Isso é que é ir para o inferno, isso é que é não ser salvo. Mas para os salvos, para aqueles que já têm a salvação pela graça, aqueles que reconhecem e recebem Jesus como seu Salvador, aquele que entende a mensagem da salvação, aquele que crê no evangelho da salvação, tenha mudança de vida, transformação de vida, não faz mais os desejos da carne, as obras da carne, mas vive segundo o Espírito, fazendo as vontades do Espírito, esse morre hoje, a carne volta para o pó, vai para a sepultura, para o inferno, que é a sepultura, e o Espírito transformado vai para Deus, com um corpo transformado de glória igual ao de Deus. Amém? Não tem mais volta de Jesus. Eu ia ler onde? Foi o que Jesus falou para os discípulos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus estava falando para os discípulos, vocês perseverar até o fim da grande tribulação, resistir, serão salvos. Jesus estava falando para os discípulos. Mateus capítulo 23, bora mais um pouquinho aqui. Mateus capítulo 23, versículo 34. Mateus 23, 34 diz assim, ó. 34 diz assim, ó. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros eles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário ao altar. Jesus está falando para os sacerdotes aqui, para os fariseus, esta mensagem. E em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta
geração. Jesus estava falando que ele viria para aquela geração, e ele veio para aquela geração. E todas essas coisas viriam para esta geração. Não é a minha geração, não é a sua, não é a geração de fulano, de anos atrás, ou de que daqui a 20, 30, 40, 50 anos para frente. Não, irmão. Jesus estava falando daquela geração, daquele povo, naquela época, naqueles dias, aquela geração, o juiz dele viria sobre aquele povo. Sobre aquela geração. Olha só, e em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém? Entendeu? A visão pegou aí, a revelação. Jerusalém, Jerusalém, capítulo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são ouvidos, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junta os teus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, Israel, judeus. O juízo de Deus sobre aquele povo, gente. Dá para entender da forma errada. Eu entendia da forma errada. Como é que eu entendia da forma errada? Se está claro aqui, ai, irmão Reinaldo, mas tem que fazer a exegese. Que exegese o quê, irmãos? Que exegese o quê? Que exegese mais explicada do que isso aqui? É para quem isso aqui? Para mim, não é para os judeus, é para você, não é para os judeus. Você é judeu, por acaso? Eu sou judeu, por acaso? Não, não sou judeu. Eu estou vivendo lá em 40, 30, no ano 30, com Cristo. Não, não estou, eu não estou lá com Cristo. Cristo não está falando comigo, Cristo está falando com aquele povo. Eis que a vossa casa vai ficar, olha só, olha isso aqui. Eis que a vossa casa vai ficar voz deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Porque você não vai passar pelo juiz de Deus. Você não vai passar pelas mãos dele. Não tem mais. Ele já veio, já trouxe o juízo para o povo de Israel. 1 Tessalonicenses. Vamos lá em 1 Tessalonicenses. O que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui? Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Versículo 16. Esta passagem aqui é a passagem dos pastores. Esta passagem aqui, esse versículo aqui é o versículo dos teólogos. Do arrebatamento da igreja, da ressurreição, da vinda de Cristo. Presta atenção, presta atenção. Quem está escrevendo isso aqui? O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui para os tessalônicos, para a igreja de Tessalônica. Isso aqui foi escrito aproximadamente no ano 50, 51, antes do ano 70. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui antes do ano 70, antes da vida de Cristo. Antes, presta atenção, o apóstolo Paulo escreveu esta passagem aqui no ano 50, 51, por aí, antes do ano 70, antes da queda do templo, antes do templo cair. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, irmão Reinaldo, olha aí para você ver, ó. Vai voltar. Vai dar ordem, lá vai tocar a trombeta. Ele vai vir, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que quando naqueles dias que o Senhor der a ordem e que os anjos iriam tocar a trombeta, o Senhor iria vir o juízo sobre o povo. O que é tocar a trombeta? É tocar a trombeta para os judeus, é que quando os judeus iam reunir o povo no templo, eles tocavam a trombeta para reunir todos no templo. Quando dessa ordem da trombeta com alarido e grande voz aqui,
o juiz de Deus iria descer sobre o povo. Deus deu a ordem a Jesus, vai lá e leva o meu juízo. E isso aqui, os que estavam presos no Hades, na sua morte adiana, com seu espírito aprisionado, seriam ressuscitados. E o seu espírito seria transformado em um corpo de glória e levado para o céu. E o apóstolo Paulo, ele acreditava tanto nesse dia que iria chegar, que ele pensou que ele iria ver. Ele pensou que ele também seria arrebatado. Ele pensou, os dias ele era tão próximo ali, a profecia, a promessa era tão naqueles dias, que o apóstolo Paulo se coloca no meio. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim aqui, ó. Depois nós. O apóstolo Paulo se incluiu, mas o apóstolo Paulo não viu isso acontecer, porque o apóstolo Paulo foi morto por Nero, foi decapitado. O apóstolo Paulo morreu antes disso acontecer. Então ele não viu, ele não presenciou o arrebatamento dos vivos. Porque olha o que ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo entendeu que ele estava chegando, que ele viria e que ele traria juízo sobre Israel e que ele ressuscitaria e arrebataria nos ares, que nos ares aqui não é levado lá no céu, que aqui o significado de ares aqui é o ambiente, que eles seriam transladados, resgatados pelo Senhor. O Senhor viria e trazia juízo para eles. O Senhor desceria e vingaria o sangue dos derramados. E iria vingar o sangue daqueles que teriam o seu sangue derramado por causa do nome dele. Dá para entender isso aí? O apóstolo, olha só, o evento era naqueles dias, tanto que o apóstolo Paulo se incluía neles. Porém, o apóstolo Paulo morre antes do ano 70, que o ano 70 foi o ano que aconteceu a queda do templo, o juízo de Deus, a vinda de Cristo, no ano 70. Mas aí ele diz assim, ó: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está entendendo? Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí. Porque não tem mais juízo para nós, não tem mais arrebatamento, não tem mais ressurreição para nós. Para nós temos um corpo de carne aqui, corpo físico, carnal, voltado para o pó, e um espírito transformado num corpo de glória, voltando para Deus, para o lugar de origem, da onde nós veio, de onde nós era, porque nós não somos um corpo participante de um espírito, nós somos um espírito participando de um corpo de carne. Eu vou trazer ainda uma mensagem aqui, falando a respeito de um espírito que participa de um corpo de carne, e não um corpo de carne que participa de um espírito. De onde que nós somos, de onde nós vimos e para onde nós vamos. Amém? A queda de Jerusalém, a queda do templo, aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito Vespasiano invade Jerusalém, Nero, toda aquela miséria de perseguição do Império Romano, para se cumprir as profecias, derrubaram o templo, invadiram, pisotearam Jerusalém. A grande tribulação já aconteceu, irmão. Quem é que tá? Tem uns teólogos que ficam esperando a grande tribulação para depois da grande tribulação eles serem arrebatados. Tem outros que falam assim: não, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Meu irmão, não tem mais grande tribulação. Jesus falou que não ia ter mais. Que tribulação, que dias igual àqueles, jamais haveria outros. Vai estar esperando o quê? E que o juiz de Deus iria acontecer, por onde é que ia acontecer o juiz de Deus? Iria acontecer pelo templo, pela casa de Deus, pelo santuário de Deus. E por acaso existe algum templo hoje ainda? Tem mais templo em pé aí hoje para cair? Para Deus vir? Para Jesus, para trazer juízo? Não tem templo, pode construir quantos quiserem. Tem templo construído em São Paulo, tem mais não sei aonde. Pode construir quantos templos de Salomão quiserem. Mas não vai ter mais, não tem mais. O templo de Salomão está em ruínas.
virou pedra, virou pó. Não tem mais nada, não sobrou nada. Está destruído. Para Jesus voltar tem que ter um tempo. Não tem um tempo para ele voltar. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque o apóstolo Pedro, ele também entendia o fim daqueles dias. Até o apóstolo Pedro escreveu a respeito daqueles dias. Ele escreveu que o juiz de Deus iria começar por lá. E era naqueles dias, não é nos dias futuros, 2000 e tantos anos depois. Leia comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Porque já é tempo, olha, que comece o julgamento pela casa de Deus. Porventura, irmão, existe mais casa de Deus em pé hoje? Existe, irmão Reinaldo, da igreja que nós vai lá e congrega. Não, aqui é o santuário de Deus lá em Jerusalém. É o templo de Deus lá em Jerusalém, o que existia lá. E porventura tem mais algum em pé hoje para que o juiz de Deus comece? Porque porventura que eu sei, o templo de Deus hoje é eu e você. Nós somos o templo dele, nós somos o templo do Espírito Santo. Ou porventura é esse templo que é o templo do Espírito Santo, eu e você que vamos à terra. É nesse templo aqui que vai vir o juiz de Deus. Não, Pedro estava falando aqui, ó, que é lá em Jerusalém, no templo de Salomão, na casa de Deus, no santuário de Deus, por onde iria começar o juízo de Deus. Veja só. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O apóstolo Pedro estava falando com quem aqui? Com nós. Olha ele se incluindo. Estava falando com eles. Então era naquela época, era naquele tempo, não era hoje. Consegue entender? Tá abrindo a mente aí? Tá dando para entender aí? Tá pegando? Pegando a revelação aí? Que Jesus não volta mais? Não tem mais Jesus em nuvem? Não vem mais Jesus sobre uma nuvem? No ano 70, o tempo veio abaixo. O livro de Lucas, bora no livro de Lucas. Mais a revelação aqui no livro de Lucas. Capítulo 21. Leia comigo aí, não perca. Salva esse vídeo aí. Vai pegando as revelações e estudando. Capítulo 21, a partir do versículo 20 até o versículo 24. Do 20 até o 24. Lucas 21, do 20 até o 24. Olha só a revelação de Jesus Cristo aqui, ó. Mas, olha só, irmão, presta atenção. Presta atenção. Mas, quando virdes Jerusalém cercada, olha só, cercada de exército, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, ai meu pai, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mas aí vai dizer que é no dia da grande tribulação, quando Jesus voltar, quando Jesus vir, quando o anticristo reinar, quando o anticristo estiver reinando aqui, quando o anticristo invadir Jerusalém. Irmãos, o anticristo já veio, o anticristo já invadiu Jerusalém, já dessolou Jerusalém. Os judeus tiveram que fugir, as grávidas se lamentarão, teve dias de misérias, dias de fome, de perseguição, de destruição em Jerusalém. E Jesus revelou aqui, Jesus falou para o povo aqui. E Jesus falou para o povo, olha só, preste atenção o que Jesus estava falando para o povo lá naquela época, o que iria acontecer naqueles dias, para quem que Jesus estava falando essa mensagem aqui, olha só. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. O apóstolo Pedro, onde nós leu, falou que o juiz de Deus começaria por lá. Olha aqui, então eis que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Os que estão lá no campo não voltam, mas os que estão dentro da cidade fuja. Fuja de Jerusalém, e você que está fora de Jerusalém não volta. Irmãos, foi naqueles dias, meus amados.
Jerusalém foi cercada, sitiada, pisoteada, o templo derrubado, pegado fogo, houve um acidente lá, o templo queimou. Os judeus tiveram que fugir para o deserto, irmãos. Tudo isso aqui já aconteceu, já se cumpriu. O que precisa mais para entender? 22. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, a ira sobre este povo. E cairão o fio da espada, a parte de todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. 25. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aí, irmão Reinaldo, então, e os sinais no sol, na lua, nas estrelas? Irmãos, lua, sol, estrela, são linguagem de figura. Não houve mudança no sol, não houve mudança na lua, não houve mudança nas estrelas. O que aconteceu aqui foi uma devastação do Império Romano. O povo sofrendo, o povo sendo perseguido. O povo sendo judiado, maltratado, mortos. Jerusalém devastada. O povo teve que fugir para não morrer. Isso que aconteceu, irmão. Já aconteceu naquele dia, não vai acontecer mais. Sol não vai escurecer, lua não vai escurecer, estrela não vai cair do céu. Para com isso. Deixa disso. Quieta com isso. Tá entendendo? Revelação, abre a tua mente para a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. Olha só, e cairão ao fio da espada. Tito, general, entrou, invadiu Jerusalém. A espada, o exército de Tito devastou Jerusalém. O povo mataram muita gente. Pessoas tiveram que fugir de Jerusalém para o deserto. Os que estavam no deserto não puderam voltar para suas casas. Os que estavam no campo não puderam retornar para suas casas para não ser mortos. Tudo isso já aconteceu. Você está esperando mais o quê? O anticristo, irmão, o anticristo já veio, amado. O anticristo já veio. Vou falar sobre isso também, tem muito o que falar. Tem muita coisa aqui. A revelação não é pouca, a revelação é muita. É muita. Eu estou simplesmente começando. Só estou começando. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Vamos ver que revelação tem para nós aqui em Isaías capítulo 45, do versículo 1 até o 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2. Eu direi diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrareis as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Deus usa um ímpio aqui para trazer juízo sobre Israel. Deus usou a espada de Ciro para trazer juízo sobre Israel. Deus usou a espada de Nero, de Tito, de Vespasiano para trazer juízo sobre Israel nos dias de Jesus. Então, Deus faz o que Ele quiser, o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Deus usou um ímpio aqui para trazer juízo sobre Israel.
Deus usou um ímpio para levar juízo para Israel, para devastar Jerusalém, derrubar o templo, matar os judeus, perseguir os judeus. Deus usou o ímpio para trazer juízo. Deus veio sobre as nuvens para Jerusalém. Deus veio sobre as nuvens para os judeus, para o sumo sacerdote. Jesus veio sobre as nuvens para aquele povo, trouxe juízo para eles, castigou eles, devastou, matou. Deus usou o ímpio para isso, para trazer juízo. Não foi Deus que veio lá e devastou, não. Deus usou um ímpio para chegar lá e trazer juízo sobre Israel. Um pagão. Está entendendo? Jeremias 27. Olha o que Deus faz quando Ele quer trazer juízo. Jeremias 27. Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6 diz assim, ó: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha só quem que Deus está chamando de servo aqui. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus está chamando ele de servo. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Ele faz, ele desfaz, ele mata, ele revive. Ele é Deus. E ele voltou sobre o juízo sobre Israel. Já trouxe a espada sobre Israel. Devorou Israel sobre a espada. Meu servo, chamando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, de servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Deus faz e desfaz quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. O juízo dele veio. Quando Ele quis que viesse, veio. Não vem mais. Não tem mais juízo. Não tem mais perseguição. Não tem mais derrubada de templo. O templo não vai cair mais. O templo já caiu. Não tem mais ressurreição. Não tem mais arrebatamento. Não tem mais apocalipse. O apocalipse já aconteceu, irmãos. Não existe. Não vai ter mais apocalipse. O apocalipse já aconteceu. Você está esperando o apocalipse acontecer. A grande tribulação. Vamos passar pela grande tribulação para depois ir para o céu. Não, vamos ir para o céu antes da grande tribulação. Onde é que está escrito isso? Me mostra, me prova na Bíblia. Porque eu ensinei errado tudo isso aí. Mas hoje eu vou ensinar certo, vou estar certo, doa quem doer, critica quem quiser criticar, se levanta quem quiser se levantar contra mim. Vão dizer que eu estou distorcendo a Bíblia. E vão estar certo. Por quê? Porque eu vou estar distorcendo a Bíblia mesmo. Sabe por quê? Porque pegaram a Bíblia e torceram ela. E eu vou pegar a Bíblia e distorcer ela. Tá? Porque a Bíblia está torcida. Dentro das igrejas. Os pastores. Verdadeiros bruxos. Verdadeiros macumbeiros, feiticeiros. Falsos profetas. Dentro das igrejas. Ah, para, né? Ezequiel capítulo 29. Vamos encerrar, vamos finalizar aqui. Ezequiel 29. Ezequiel capítulo 29, versículo 17 em diante. Diz assim, ó: E sucedeu que no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez o que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Olha só. Olha Deus elogiando aqui, usando Ezequiel para elogiar o serviço de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Olha, filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para que
para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Versículo 19, ó, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa. Isto será recompensa para o exército do rei da Babilônia. Olha Deus abençoando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, porque Deus usou Nabucodonosor para trazer juízo sobre Tiro. E Deus usou Tito, Vespasiano, Nero, todos eles para trazer juízo a Israel, para trazer juízo a Jerusalém. Porque aqueles dias chegou, o fim daqueles dias chegou. Jesus já veio e não volta mais. 1 Timóteo. 1 Timóteo. E o apóstolo Paulo vai trazer de revelação para nós. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 14. 6, 14, 15 e 16. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, 15 e 16 diz assim, ó: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual seu tempo mostrará o bem e aventurado o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ou qual seja a honra, poder e sempre eterna. Amém. Presta atenção. Vou repetir a mensagem. Pega aí, escute aí, pega aí, olha só. Aquele que tem ele só a imortalidade, ele o único imortal, Jesus Cristo, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra, poder sempre. Amém. Como é que vai ver? Está dizendo aqui que nenhum homem viu e nem pode ver ele. E como é que todo olho vai olhar para o céu e vai ver ele vindo sobre as nuvens? Me diz aí, me responde aí. Teólogos, pastores da Escola Bíblica Dominical, das igrejas pentecostais, 10 pentecostais. Diz para mim, responde para mim. Como é que vão ver ele? Ele vai ter que reencarnar de novo? Ele vai ter que se reencarnar? Ter um corpo físico? Um corpo visível? A conta não bate. 2 Coríntios, bora rápido, o tempo está passando. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito. Olha aqui, o Senhor, quem é que vê Espírito? Ninguém vê Espírito. Não, mas vai ter os olhos, ele vai transformar os olhos de todo mundo. O mundo inteiro vai se tornar espiritual para ver ele voltar. Heresia. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo aqui, no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Senhor, ele é Espírito, ninguém pode ver ele, mas aonde o Espírito dele está, a liberdade. Então, eu sou livre, ele me libertou, o Espírito dele está em mim, o Espírito dele habita em mim, há liberdade em mim, há liberdade em você, meus irmãos. Sai dessa prisão, sai desse aprisionamento de dentro da religião, de dentro dessas igrejas que pregam a volta de Jesus. Jesus vai voltar, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, se você não der o dízimo. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno porque você está roubando a Deus, você é ladrão. A Bíblia fala que ladrão não entra no reino de Deus. Para com isso. Abre a tua mente e seja livre, seja liberto, porque o Filho do Homem já vos libertou. E verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Eu sou livre, ele já me libertou lá na cruz do Calvário. Estou livre, estou liberto, vivo em paz.
Não tem mais medo de diabo, não tem mais medo de Satanás, não existe diabo, não existe Satanás, não existe um ser do inferno, não existe um universo paralelo cheio de demônios perturbando a vida das pessoas, perseguindo as pessoas. Não existe, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada disso. Isso tudo é criação da religião, é criação do sistema religioso para manter as pessoas aprisionadas lá dentro. As pessoas aprisionadas no seu medo. Do que adianta pregar e falar para a pessoa ir para a igreja, aceitar Jesus para ser liberto da escravidão e continuar sendo preso numa escravidão dentro do sistema religioso, dentro da igreja que se diz o evangelho, dentro da igreja que se diz igreja evangélica do Senhor, que prega o evangelho da salvação, o evangelho da redenção. Que redenção é essa que mantém os aprisionados e cativados lá dentro dela? Abre o teu olho, irmão. 2 Coríntios capítulo 5. No capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim, ó. Capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus, amém, aleluia. Você quer o que, irmão? Está esperando o que? Jesus voltar? Arrebatamento? Chega lá, receber a coroa de glória porque fez o bem aqui, porque foi um fiel dizimista, foi fiel ao seu pastor, foi fiel à sua liderança, foi fiel ao bispo, foi fiel ao presidente da igreja, o dono da igreja, o líder da igreja. Ganhei muitas almas para Jesus. Ganhou muitas almas para Jesus o quê, meu irmão? Quem ganhou as almas, quem ganhou as vidas? Ninguém ganha alma para Jesus, porque nem alma vai para o céu. Nem alma vai para lá. Quem vai para lá é o Espírito num corpo transformado de glória. Jesus já comprou todos. Jesus já ganhou todos. Já resgatou todos. Para de ficar disputando dentro da igreja quem é que vai ganhar mais alma para Cristo. Você vai ganhar alma para quê? Me diz aí para quê? Então foi em vão a morte dele lá na cruz do Calvário. Não precisava ele ser morto. Bastava eu e você pregar e anunciar. Não precisava ele ter sido morto lá na cruz do Calvário. Colossenses. Abre a sua Bíblia em Colossenses. Bora. Vamos para a Bíblia. Vamos estudar. Vamos ler a Bíblia. Vamos para as revelações de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 2 até o 27. Capítulo 1, versículo 2 diz assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Olha o apóstolo Paulo falando para eles: graça a vós, a paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 6 diz assim, ó, olha só, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Eu te apresento a graça de Deus em teu coração. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Dá glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. Exalta o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Não tem mais juízo sobre você. Não tem mais castigo sobre você. Não precisa mais de sacrifício. Ele já fez o sacrifício lá na cruz por você, meu irmão, minha irmã. Saia dessa escuridão, saia dessa escravidão, sai de dentro dessas religiões escravizadoras aí. Se liberte pela palavra, se liberte pela graça de Deus. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Olha só.
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha só o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Glória a Deus. Aí, irmão Reinaldo, tá vendo? Ele tá lá preparando lugar, e ele vai voltar e vai nos levar. Não, meu irmão. Ele foi preparar lugar, ele veio, voltou, levou os dele, ressuscitou daquela época, os discípulos, os apóstolos, a igreja perseguida. E o meu lugar e o teu lugar já está reservado lá desde o dia que nós saímos de lá. O nosso lugar já está preparado. E para onde ele estiver, vamos estar com ele. Hoje, na verdade, onde eu estou, ele está comigo. Onde eu vou, ele vai comigo, porque ele habita em mim, ele mora em mim. Ele está em mim, ele vive em mim. E ele mora em você e vive em você. A nossa casa, a nossa morada já está preparada. Lá na glória, só nos esperando. Não é no arrebatamento, é no fim da nossa vida. Quando acabar o propósito de Deus na minha vida aqui, quando chegar o meu fim, o dia da minha morte, acabou, já era, morri. O corpo aqui, essa carne vai lá para o pó, volta para lá, vai para a sepultura. O espírito voltará a Deus transformado num corpo de glória. Amém? Para finalizar, eu quero ler com você aqui no livro de Tito. Livro de Tito, para finalizar. Abrir a sua Bíblia no livro de Tito. No capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não, mas peraí, vai salvar ainda, porque as igrejas estão aí pregando e anunciando o evangelho que Jesus vai voltar e salvar. Uai, mas aqui diz que ele já nos salvou. Salvou ou não salvou? Não vai salvar ainda, irmão Reinaldo. Então que mentira é essa aqui então? Então a Bíblia está mentindo? Porque aqui o discípulo, aqui o escritor, aqui o Tito, um dos discípulos, apóstolo, um dos seguidores, um dos pregadores, um dos anunciadores, um dos mártires da igreja aqui está dizendo que ele já nos salvou. Já nos salvou ou não nos salvou? Ou vai nos salvar ainda? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do seu Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Diga aleluia, diga amém. Obrigado, Jesus, por ter me salvado. Já me salvou, não vai me salvar mais, já me salvou. Ele vai me salvar de quê? Jesus vai salvar você de quê? Vai salvar a humanidade de quê, irmãos? Porque ele veio, salvou e resgatou Israel. Salvou os que estavam aprisionados. Mas vai salvar, ele vai vir para salvar o povo do planeta, que o planeta vai ser destruído, que não sei o que, vai ser transformado, um novo céu, uma nova terra, e a nova Jerusalém, e as estrelas vai cair do céu, e para com isso, irmão, esquece, acabou, não tem mais isso, o Apocalipse já aconteceu. Eu vou trazer outras mensagens aqui, falando do Apocalipse, falando de arrebatamento, da falsa esperança, a falsa esperança do arrebatamento. A falsa esperança da volta de Jesus tem muito mais ainda pela frente. Eu só quero que você entenda uma coisa que foi o que eu entendi hoje. A Bíblia ela tem que ser lida da forma que ela foi escrita. Não da forma que criaram e inventaram colocações para a Bíblia. Palavras, entendimentos
os exegeses dele lá, tem que fazer exegeses para entender. Que exegeses o quê? Exegeses é a Bíblia, a palavra do Senhor aqui revelada para mim e para você. Olha só o que diz. Não por obras. Não por obras. Nossa. Não por obras nossas. Ele não vai nos salvar por causa da minha obra. Vou fazer uma boa obra para ser salvo. Não. Ele já nos salvou. Tem exegeses melhor do que isso aqui? Ele já me salvou, ele já te salvou, independentemente da boa obra que você faz ou não, porque o cristão que é cristão, aquele que serve a Deus de verdade, em espírito e em verdade, ele tem que ser bom mesmo, ele tem que fazer boa obra, ele tem que ajudar o próximo, mas não para ser salvo, porque ele já nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do seu espírito. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.